Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, nosso objetivo é colocar em discussão questões técnicas e jurídicas que sejam relevantes para quem se interessa por meio ambiente. Se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e nos sigam para ficarem por dentro aí de todas as novidades e dos próximos programas. Hoje vamos receber ela, que é urbanista, que é professora aposentada da PUC do Rio de Janeiro e uma das pioneiras a defender a aplicação da ciência em planejamentos urbanos, com o objetivo de aumentar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos nas cidades brasileiras. Ela tem se dedicado ao ensino, pesquisa e consultoria sobre urbanização sustentável e natureza nas cidades nos últimos 15 anos. Sua pesquisa atual é sobre como soluções baseadas na natureza podem ser críticas para conectar as pessoas à natureza e promover uma mudança nos valores humanos. Ela é membro de redes e sociedades nacionais e internacionais, é palestrante e avó de 4 netos. A professora Cecília Polacco Herzog. Professora, muito obrigado por aceitar nosso convite, um prazer conhecê-la. Prazer, Thiago. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Professora, poderia nos falar sobre o conceito de soluções baseadas na natureza? O conceito Soluções Baseadas na Natureza, ele surge em 2009 pelo Banco Mundial, né? O Banco Mundial é o primeiro a lançar uma publicação onde coloca esse termo, e esse termo tem ganho bastante relevância a partir da IUCN, né, que é a International Union for Conservation of Nature, a União Internacional para a Conservação da Biodiversidade, da Natureza, e junto com, ao mesmo tempo, a Comissão Europeia também começou um programa bem relevante de desenvolvimento de conhecimento em cima de soluções baseadas na natureza, e com foco mais nas cidades, né? Que é onde o meu foco é mais nas cidades, porque eu acho que a gente tem que aumentar a qualidade de vida e bem-estar nas cidades, a resiliência frente à crise climática, né? De modo a adaptá-la aos impactos da crise climática, tanto quanto água de mais, água de menos, altas temperaturas, ilhas de calor urbano e também ondas de calor, que é diferente, né? Uma coisa é o que é criado dentro do próprio ambiente urbano para excesso de impermeabilização, concreto, asfalto, que cria essa ilha de calor que é extremamente nociva para a saúde humana e para a saúde da cidade também, porque ela que vai ocasionar os impactos, né, quando vierem grandes chuvas, não só com calor, mas também é dali que vão escoar as águas, porque a paisagem foi extremamente modificada nas cidades. Durante a urbanização, os corpos d'água simplesmente desapareceram ou foram completamente transformados, no mau sentido, né? Foram retificados, as áreas de inundação foram ocupadas, e aí o desastre está feito, né? A gente assiste isso hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, mas assim, isso acontece em praticamente todas as cidades do mundo são extremamente vulneráveis por conta desse não olhar para a paisagem, seus processos naturais. E então as soluções baseadas na natureza vêm justamente para responder esses desafios, né? Como esses desafios podem ser mitigados, como pode ser reduzido o risco, como pode ser muitas vezes evitado danos, né? Tanto materiais quanto físicos, né? De infraestruturas ou de vidas mesmo, né? As pessoas perderem tudo, públicos ou privados, porque a água não reconhece, né? Quem é que vai perder, né? Ela sai arrastando tudo. Então, isso daí é muito fruto de uma ocupação muito desordenada, né? Assim, desordenada no sentido de não olhar para o processo da paisagem. Ela não teve um ordenamento que olhasse para os processos e fluxos. Isso daí, esses estudos começam a ser publicados, de fato, em 69, com um livro chamado Design with Nature, do Ian McCann, que começa a olhar, né? Não é que ele comece, mas ele sistematiza nesse livro, porque, na verdade, isso já se fazia no século XIX. Né? No século XIX, Boston foi uma cidade que teve uma
era uma cidade mais industrializada dos Estados Unidos, e foi, com isso, muito alterada, muito impactada, com muita poluição, e aí o pai do paisagismo considerado, Frederick Law Olmsted, cria um projeto que vai conectar parques, né? Ele vai conectar através de um rio, né? Ao longo de um rio, criando um corredor verde, né? Uma infraestrutura verde urbana, implantando diversas soluções baseadas na natureza, que não se falava nisso ainda, né? Mas ele cria esse corredor verde ao longo, vai criando áreas de acomodação de água, e embaixo cria primeiro o wetland construído, área alagada construída, que se tem notícia, né? Foi no final eles planejaram durante 10 anos, na década de 1870, e na década de 1880 e 90, eles construíram, né? Então, levou 10 anos de planejamento, 20 anos de construção, ficou pronto na virada do século para o século XX, e está lá até hoje, né? Então, isso demonstra que é extremamente sustentável, resiliente, acabou com as inundações, enfim, apesar de eles terem cortado a base lá que encontra o rio principal, com uma autoestrada, que inclusive estava sendo revisto como é que eles iam romper com essa barreira da autoestrada, da highway que passa por cima, que cortou, né, a foz do rio Muddy, que é o nome desse rio. E isso daí vem, e é simplesmente esquecido durante o século XX, né? Então, a urbanização que ocorre no século XX é uma urbanização que não olha para a paisagem, não olha para os processos naturais. E isso daí é uma consequência óbvia de desastre, né? A gente não precisa ser nenhum... E quanto pior fica o clima, né? Quanto mais a gente tem... Esse ano foi um ano assim, assustador, acho que para todo mundo, mesmo para quem não é da área, para quem eu sou estudiosa de mudanças climáticas, né? E os impactos na cidade, enfim, eu faço... Esse daí é o meu mote de pesquisa. E esse ano foi um ano assim avassalador, né? A gente está sendo, né, que ele foi. Ele não terminou ainda, a gente continua com desastres semanais, porque agora com essa questão das guerras, que são outras problemáticas gravíssimas e que muitas têm fundo também na questão climática, né, e na questão de recursos naturais. Eu não vou entrar nessa seara aí, porque não é o nosso objetivo, mas eu acho que a gente sempre tem que lembrar que tem muitas guerras que são feitas, inclusive, pela questão climática, né, pela questão de água, das energias, né, onde vai buscar os minérios. Então, a gente, assim, eu não consigo falar sem ter um pensamento sistêmico e conseguir entender todo o impacto. E as guerras também vão agravar a emissão de gases, enfim, a gente está aí com esse exponencial climático, né? Que os próprios cientistas que já estavam mergulhados nisso hoje estão alarmadíssimos, né? Então, hoje a gente precisa, com urgência, trabalhar a questão da resiliência urbana, né? Adaptação, qualidade de vida, e aí as soluções baseadas na natureza entraram na agenda, né? Entraram na agenda mundial, não é só, e não só nas cidades, né? Hoje a gente fala em solução baseada na natureza em todos os biomas, né, do mundo, inclusive Amazônia, né, até para resgatar o desastre que está, né? Manaus agora está sob cinza, né, sob fumaça, então a gente está assistindo assim desastres monstruosos. E aí as soluções baseadas na natureza, elas têm várias escalas, né? A gente sai da escala do lugar e pode chegar na escala dos biomas mesmo, né? De como conectar e como favorecer a biodiversidade, porque que a gente se beneficie dos serviços ecossistêmicos, que a gente colocou esse título, né? A natureza, ela faz isso naturalmente, né? Ela não faz isso porque, com um olhar antropocêntrico, a gente coloca serviço ecossistêmico até para conseguir valorar, seja monetariamente ou não, né? Então, a gente precisa dessa valoração para que as pessoas entendam a importância da natureza. E aí tem aí chega, né? Os conceitos foram sendo refinados e a ONU adotou um conceito que eu vou passar para vocês agora, que são as ações para proteger, gerir de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados que respondam aos desafios societais
tanto das alterações climáticas, que nem eu falei agora, segurança alimentar e hídrica, né? A gente falou também de falta de água, né? E catástrofes naturais. E essas catástrofes naturais, hoje é bom falar, né, que elas não são tão naturais assim, né? Elas são consequência de ações antrópicas, né, ações humanas. E aí isso é feito de forma eficaz e adaptativa, né, porque a gente precisa aprender fazendo, de forma que consiga ir ajustando para o contexto local, porque não tem uma fórmula mágica. E precisa proporcionar, ao mesmo tempo, benefícios para as pessoas e para a biodiversidade. E também que sejam benefícios sociais, ecológicos e econômicos, né? Então, a gente tem esse conceito, né, bastante abrangente, que eu acho que é importante trazer. E tem um outro ponto que é muito importante no conceito, assim, no processo de instalação de desenvolvimento, planejamento de soluções baseadas na natureza, é a participação efetiva das pessoas que estão envolvidas naquele lugar. Então, existe hoje um consenso de que ele tem que ser, as soluções devem ser co-criadas com as pessoas que, inclusive, são elas que vão dar sustentabilidade para aquelas soluções. Porque se elas não estiverem envolvidas desde o início do processo, elas não entenderem qual é essa dinâmica destrutiva, né, da urbanização para a transformação dessa paisagem, isso não se mantém ao longo do tempo. Então, é Professora, muito importante a gente trazer a questão das pessoas dentro disso. excelente, com certeza, uma visão sistêmica e muito rica. Estamos aprendendo muito com a senhora, sem dúvida nenhuma. Professor, eu queria pedir alguns exemplos práticos que se enquadrem nessa categoria de soluções baseadas na natureza. A senhora mencionou ali um exemplo em Boston. A senhora teria mais algum exemplo no exterior? E eu queria já pedir, aproveitar e emendar aqui o meu pedido, um exemplo no exterior e se tivermos exemplos no Brasil também, já da aplicação de soluções baseadas na natureza. Temos inúmeros exemplos no mundo, inúmeros, assim. Desde o final da década de 90, eu acho que, por exemplo, o noroeste americano começou por conta da poluição que estava matando o salmão, né? Eles têm a desova de salmão, então o salmão começou a Chesapeake, não é Chesapeake, do lado de cá, Sound, como é que é o nome da baía lá? Eles têm lá uma baía, né, que pega toda a parte de Vancouver, Seattle e Portland, e ali eles começaram para segurar essa poluição e o excesso de escoamento superficial que corria para o mar, começaram a implantar algumas tipologias, né, que na época era chamada de infraestrutura verde, fazer uma infraestrutura verde para que a água parasse onde ela cai, e infiltrasse ali, e fosse filtrada, e fosse recarregar o lençol. Então, teriam múltiplos benefícios, que, aliás, é uma característica sempre que a gente usa SBN, né, Soluções Baseadas na Natureza, nas cidades. Então, eles fizeram esses projetos piloto, né, de criar biovaletas, que é uma das tipologias, jardins de chuva, que é outra tipologia, corredores verdes, que é outra tipologia. Então, tirando o asfalto, tirando o cimento, tirando cobertura que sela o solo, né, que mata o solo, na medida que a gente concreta ou asfalta, né, a gente... mesma coisa, uma aluna minha uma vez disse que teve um pesadelo onde ela estava sendo enrolada com um filme plástico. E ela não conseguia respirar, então ela acordou desse pesadelo e ela falou, nossa, eu estou me sentindo igualzinho o solo se sente na hora que está concretado, né? Então eu acho que essa metáfora é muito boa, né? Se a gente se enrolar inteiramente de filme plástico, a gente pode imaginar o que acontece com o solo, que tem uma biota gigantesca, né? Onde tem mais micro-organismos no solo do que tem astros no céu, né? No universo. Então é uma coisa assim... e é ali a base da vida, é ali que segura todas as raízes de tudo que a gente precisa, né? Das árvores que limpam o nosso ar, enfim, de tudo, de toda a vida na Terra, o Sol é a base, né? O oceano é outra questão, não vou entrar no oceano, vou ficar só no solo. Então, na medida em que a gente abre, transforma aquele solo que estava lá compactado, revive aquele solo, muitas vezes até na hora que tira a capa,
que estava ali, né, num projeto em São Paulo, do primeiro Jardim de Chuva de São Paulo, na hora que eles abriram na verdade foi para uma floresta de bolsa ali em Pinheiros, no Largo da Batata, que hoje é chamado de Largo das Araucárias, né? Eles tiraram aquela camada, uma área que estava com gramado, enfim, tinha tido posto de gasolina e tal. Quando eles desencaparam, encontraram o solo da margem do Rio Pinheiros. E aí plantaram as árvores ali, e aí fizeram essa floresta de bolsa, em poucos anos, isso daí foi feito em 16 de dezembro de 2016, eu estava lá nesse dia, e, aliás, isso daí foi em junho, o Jardim de Chuva foi em dezembro. Eles foram desencapando, né, e abrindo, e hoje você tem lá, é um triangulinho, tem uma mata, assim, né, com um passarinho, um clima mudou, no coração de São Paulo, ali no Batata, é maravilhoso. Muito bom. Então a gente tem exemplos acontecendo em vários, tem na cidade de Freiburg, começo dos anos 2000, Seul, que é uma cidade do tamanho de São Paulo, né? Está fazendo isso desde a Copa do Mundo, antes das Olimpíadas. Em 1988 eles tiveram a Olimpíada, em 86 eles inauguraram um grande parque que era para receber as Olimpíadas, onde eles abrem uma área industrial e transformam aquilo lá numa área alagada de novo, onde o rio chega, né, e acomoda aquela água e limpa, e vira um parque gigante com produção de alimento, e ao mesmo tempo tem cultura, tem museu de arte moderna, tem estádios que ficaram das Olimpíadas, estão lá, a população usa, tem os jogos, tem um centro de congresso, então é uma área gigantesca que reviveu uma área industrial abandonada, porque Seul também teve uma industrialização muito pesada nos anos pós-guerra, né, 60, 70 e 80, quando foi em 80 eles começaram a fazer uma virada, então Seul, eu adoro esse exemplo de Seul, porque é uma mega cidade. A gente não está falando de uma pequena cidade, né? A gente está falando de uma cidade. São Paulo fazia a mesma coisa, Rio de Janeiro fazia a mesma coisa, né? Então, é possível. E Seul não parou ali, né? Fez vários outros, né? Tem Excelente. para a Copa do Mundo foram 5 parques em cima de lixões. Então, é assim, espetacular, né? Sensacional. Depois desencaparam um rio que saía do centro, tiraram o viaduto de cima e abriram um rio e fizeram o centro de Seul um lugar mais incrível que eu tive na minha vida, né? Um parque assim que é capa de um livro que eu escrevi que foi publicado em 2013, quando eu tive lá um pouco antes. E então, assim, existem um monte de casos. E vindo para o Brasil, né? Hoje as cidades brasileiras estão com SBN na agenda, ICLEI, WRI, Fundação Boticário. Hoje existe um consórcio de ONGs, né, de não governamentais, chamado Bioconexão Urbana, que está assim, com o pé no acelerador nesse sentido. A gente vai lançar, eu trabalhei para eles para desenvolvimento de um guia para a mídia. Esse guia vai ser lançado dia 31 de outubro, agora, Olha né? que interessante. Daqui a pouquinho vai sair um guia e que para a mídia, para conseguir explicar para a mídia, conscientizar a mídia e trazer esse assunto, esse tema, para a pauta da mídia também, né? De uma forma ampla. De vez em quando ele pipoca aqui e ali, mas assim, o que a gente precisa mesmo é de um conhecimento massivo, né? Que chegue nas pessoas, né? Para elas entenderem que tem que ter uma outra visão de cidade. Não é uma visão tecnológica só, né? Eu acho que a tecnologia é ferramenta para a gente ser feliz. Natureza é felicidade. São coisas distintas, né? Se a gente está... Ninguém vai tirar Muito bom. férias dentro de uma sala de controle de desastres, que é a tecnologia. Você vai tirar férias numa praia, num rio, ou na montanha, enfim, vai procurar algum lugar onde você tenha natureza, ou cidades também que tenham parques e que tenham praças, e são os lugares que as pessoas mais procuram. E, voltando aqui, lembrando da pandemia, foi o que deu alívio na pandemia, né? Onde as pessoas no mundo inteiro, inclusive cidades inteiras, mudaram o seu planejamento para poder fazer frente à falta de espaço público, né? Porque onde é que estão as pessoas? As pessoas estavam fechadas dentro de casa e a gente não podia, as pessoas já não podiam ir para shopping, né? Não podiam onde tem aglomeração,
mas podia Nova York, inclusive fez uns círculos, né, nos parques, onde as pessoas tinham que ficar dentro daqueles círculos para não ter contágio, porque ao ar livre não havia contágio, né? Então, eu quando vim para Portugal no meio da pandemia, também a gente só fazia piquenique, a gente só ia para o parque, não Todo ia mundo para lugares buscou fechados. qualidade O de Rio, vida. a mesma coisa. Eu morava passei a pandemia num sítio 2 horas do Rio, que eu morava no Rio, e meu filho mora no Rio com minhas 2 netas mais velhas, e a gente descia, né, uma vez por mês, quando deu para descer, porque a gente passou um período que a gente não desceu, né, todo mundo ficou completamente isolado, a gente descia e ia para uma área livre perto da casa dele, para a gente não ter contato físico, mas a gente poder estar junto. Então, isso daí É felicidade, né, professor? pois é o lugar que você vai, né, e você se sente bem, né, não tem... e não é o tempo de um consumo, de uma sociedade consumista que está levando a gente ao colapso, né? Então, o shopping center, as pessoas, aqui agora fazendo uma crítica ao sistema, o shopping center ele é um centro de consumo, ele não é uma área pública, né? Ele não é uma área onde as pessoas vão lá com o intuito, ele foi criado com o intuito de gerar consumo, e o consumo é o que está levando a gente, o consumo consumista, não consumo para assim, eu acho que existe um consumo de uma classe muito privilegiada, que é muito grande, versus uma outra classe que assim, dos dois extremos, né? Não tem nada, né? Então precisa ter um certo equilíbrio também, né? Eu também não consigo falar sem passar pelo social. Aí é um Professora, outro tema me também. ajuda a encontrar esse equilíbrio. Eu queria que a senhora nos explicasse se a gente já tem no Brasil dispositivos legais ou políticas públicas que nos ajudem aí a buscar esse equilíbrio. Olha, equilíbrio social é outra história, eu não sei, né? Mas assim, a gente está muito atrasado ainda. As cidades estão saindo as cidades nos Estados Unidos eu não sei se o Green Infrastructure Act foi efetivado, mas eles saíram já há um bocado de tempo, né, com esse Green Infrastructure Act, que nem tem o Clean Water, né? Eles têm uma lei de água limpa, eles têm vários acts, né, que são as legislações que vieram para melhorar a qualidade ambiental, né? E na Europa tem vários, né? Berlim, desde a década de 80, eu acho que eles têm o Biotope Area Factor, que é um fator de área de biótopo, né? De área verde, que funciona na cidade de Berlim. Eu estive em Berlim no final de junho, começo de julho, para um congresso, e é incrível a cidade de Berlim. E, assim, eu mudava para lá amanhã, né? Por conta da natureza, e todo o conceito que está por trás disso, toda a relação das pessoas também por conta de ter a natureza dentro da cidade, né? Eu acho que tem várias coisas que são interligadas ali, e é uma cidade assim encantadora em vários sentidos, e eles têm uma legislação pioneira para todas as reformas e construções novas. Tem que ter área verde, área permeável, né? Então tem lá um índice onde você tem que ter aquele fator para poder receber aprovação, né? Então a gente anda por Berlim hoje, as ruas todas assim, inclusive o carro quase não circula, né? A não ser nas vias principais, o resto é tudo trânsito local, bicicleta para todo lado, né? Eu tive agora também em Copenhague há umas 2 semanas, também se adaptando. Copenhague já é mais tardio, começou em 2012, se eu não me engano, né? Os primeiros projetos de SBN que vieram para a cidade são só da última década, né? Praticamente. Então, mas eu fui visitar e achei assim incrível, porque tem inclusive bairros inteiros já sendo feitos para virar bairros esponja, né? Na China tem cidade esponja há anos, né? Até lá o Ko Jan-gyu, que é um paisagista chinês, entrou com esse conceito. Ele já fazia ele é um paisagista que tem um dos maiores escritórios do mundo, com 2010, 11, por aí eu tive lá. Ele tinha 600 paisagistas trabalhando com ele, fora o resto da equipe, né? Então ele faz projetos de proporções chinesas para cidades chinesas, e ele saiu com esse conceito de cidade esponja, que pegou, né, o mundo inteiro, porque a esponja é muito claro, né, que ela se suga a Sim, água sim. e faz com que a água fique ali e não destrua tudo. E então ele entra com esse conceito lá na China,
E isso daí passa a ser, na Europa tem cidades sensíveis à água, na Austrália. Então, assim, isso está no mundo inteiro. E no Brasil começou também, né? Então, a gente tem, eu acho que duas cidades duas, três, né? Mas eu acho que duas, assim, mais... Campinas, eu acho que é uma cidade pioneira, né? Que nem a gente fala em inglês, é front runner, ela corre na frente, está ali com um trabalho belíssimo, tanto na região metropolitana quanto dentro da cidade, que traz tanto a questão ecológica quanto a questão social. Eles mapearam as áreas mais vulneráveis e mais pobres da cidade, privilegiando com construção de parques lineares ao longo dos rios e córregos, para trazer os benefícios. Então, eles estão agora dependendo de verba, mas eles estão saindo também com uma legislação pioneira, de soluções baseadas na natureza, embutido, acho que no plano diretor deles, né? Eu acho que tem... eu tenho bastante contato com o pessoal lá da secretaria. Niterói é outra cidade também que tem um projeto que está finalmente de implantação, que é um parque ao redor da Lagoa de Piratininga, que é uma área de expansão da cidade de Niterói, né? E que incorpora também jardins filtrantes para filtrar a água dos córregos que descem, dos rios e córregos que descem dessa bacia que tem no entorno, porque tem uma serra atrás, e essa lagoa, ela é uma laguna oceânica, né? É nível do mar. Então, eles estão terminando esse parque e fazendo a renaturalização do Rio Jacaré, que é o rio principal que deságua nessa lagoa. Então, eles estão lá e, assim, o prefeito é um prefeito extremamente proativo nesse sentido, né? O Axel Grael. Então, eu acho que eles são duas cidades. Eu sei que Sobral está fazendo, tem várias, Ceará, BH, Recife, sei lá, Curitiba tem projeto pioneiro, né? O Parque Barigui é um parque de acomodação de águas. Além dele ser uma delícia ali no centro de Curitiba, ele foi feito para que a água não invadisse, né? Em dia de chuva não saia. E eu estive lá visitando uma vez, com um dia de tempestade, eu consegui ver funcionando. O parque inteiro encheu, que ele é para isso mesmo, e depois ele esvazia, né? Passa a ser só na parte destinada a essa represinha, né? Na verdade, não é tão pequena assim, e o resto do parque volta a ter uso público. E aí a cidade está defendida do desastre. Então, eu acho que, Olha, assim, professora, muito interesse nesse sentido, muito. Eu fico muito quem feliz e acho que não, ainda é pouco, hein? Eu acho que a gente pode aumentar. com certeza, professor, quem não conhece, além de interessante a matéria, além dessa sua aula magnífica realmente sobre soluções baseadas na natureza, quem não conhece essas cidades ainda ficou com vontade de conhecer, viu? Olha, Eu espero que vão. Eu realmente é acho que eles estão aí. felicidade. Estão aí para. Eu acho que é isso mesmo, né? Sobral, lá no Ceará, né? Não sei se eu falei de Sobral aqui, mas Sobral é uma cidade também que fez lá, inclusive agora está monitorando o desempenho, porque precisa também monitorar para saber se tá bem ou não está, se precisa de ajustes, porque a gente está trabalhando com uma coisa que a gente não conhece, né? E é muito site específico, é muito específico para o local. Então, não adianta a gente pegar exemplos do resto do mundo e não adaptar para o local, né? Então, precisa de conhecimento daquele momento, daquele lugar onde vai ser implantado. Professor, se eu pudesse, a gente ficaria o dia todo falando aqui. Eu tenho certeza que a gente ia se deliciar, viu, com as suas experiências, com o seu conhecimento tão vasto. Mas, infelizmente, a gente não consegue. Eu só queria que a senhora pudesse, para a gente colocar mais uma questão, diferenciar infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, para quem nos acompanha. Eu acho que, assim, a infraestrutura verde não necessariamente ela privilegia a biodiversidade, né? A gente entende a infraestrutura verde como essa rede natural, né? Mas também funcional, né? Onde também pode vir pavimentos permeáveis que não privilegiam a biodiversidade. Eu até no meu livro de Cidades para Todos tem 6 categorias onde a gente coloca também a questão da energia, né? Dentro da infraestrutura verde, né? Porque
uma energia limpa, né? Uma energia verde. Então, ela entra também dentro desse... Nem sempre ela é usada hoje nesse sentido, mas esse conceito também é abordado, né? Como uma infraestrutura verde, porque na Europa ele também privilegia a biodiversidade, mas aí teve diferenças entre o conceito americano e o conceito europeu, e as soluções baseadas na natureza hoje é considerada um guarda-chuva que tem dentro a adaptação baseada em ecossistemas, tem também a infraestrutura verde, né? E os serviços ecossistêmicos, que são a base, né, da biodiversidade, né? A biodiversidade que oferece os serviços ecossistêmicos. Se não tiver biodiversidade, não tem serviços ecossistêmicos. Então, isso daí é bem... E as SBN, elas só são consideradas SBN se privilegiar a biodiversidade ou possibilitar também corredores, enfim, né, beneficiar, não só implantar novas, né, mas beneficiar as existentes, os fragmentos existentes de biodiversidade. Perfeito, professora. Professora Cecília Polacco Herzog, muito obrigado por aceitar nosso convite e dividir conosco essa experiência, esse conhecimento tão vasto. Espero poder receber a senhora mais vezes no nosso programa. Muito obrigada, Thiago. Obrigada, Milaré, também. Obrigado, professora. Obrigado a você que sempre nos acompanha aqui. Se gostou do programa, curte, compartilhe, assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas e poder divulgar também esse trabalho que a gente desenvolve aqui com tanto carinho e trazendo pessoas tão especiais quanto a professora. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.